Queridos irmãos, prazer podermos retomar a nossa caminhada, bom poder ter esse tempo de reflexão diante do Senhor. O último mês foi muito bom, foi um tempo muito abençoador, onde pudemos refletir muito sobre esses novos momentos que temos vivido, como tudo isso tem influenciado a vida da nossa igreja e como nós podemos avançar e como podemos continuar cumprindo a missão que nos foi dada, à igreja, apesar das formas terem mudado um pouco, ainda assim continuamos nessa mesma perspectiva de pregar e anunciar o Evangelho de Jesus, de nos aproximarmos das pessoas, de nutrirmos relacionamento com elas e assim podermos dizer para cada uma das pessoas que conhecemos e que temos tido contato, que Jesus é o Senhor e que Ele está no controle de todas as coisas, do tempo e de tudo que você possa imaginar. Mas, nesse mês de julho, eu quero convidar você a virar a página e repensarmos um outro tema e pensarmos em algo que vai ser um pouco diferente, mas eu acredito que diante do contexto que temos vivido, vai ter tudo a ver com o que as pessoas têm vivenciado e como isso tem influenciado e como isso tem causado reflexão e como isso tem gerado no coração das pessoas um sentimento de que não é possível continuarmos em pleno século 21 vivendo como se estivéssemos ainda no século 18, século 19. Nós precisamos avançar e a igreja ela tem um papel fundamental nessas mudanças e nessas transformações que nós temos vivido nos dias de hoje, especialmente porque a igreja do Senhor, ela é um paradigma, ela é um modelo, ela é aquela que proclama e anuncia a vontade do Senhor Jesus. Portanto, nesse mês de julho, nós estamos com esse tema todo especial, que é a unidade na diversidade, a natureza multiforme do corpo de Cristo. Como nós podemos refletir uma unidade diante da diversidade, propondo às pessoas que elas imaginem e que elas reflitam, que elas se aproximem desse entendimento do corpo de Cristo como um corpo multiforme, formado de muitas pessoas, formada de pessoas de todas as etnias possíveis, imaginando essas pessoas com as mais diversas características, mas todas elas vivendo uma mesma perspectiva, e uma mesma ideia e um mesmo sentimento. Então, para começarmos nessa jornada e nessa caminhada, onde vamos falar sobre essa unidade, nessa diversidade que é o corpo de Cristo, eu queria começar com um tema que eu acredito que seja extremamente importante para a reflexão da igreja nos dias de hoje. Portanto, essa primeira mensagem, ela tem como característica nos aprofundarmos um pouco mais e mexermos nessa ferida que muitas vezes tem sido apenas tapada com um curativo, mas que vez por outra ela volta novamente à tona, mas ela não só volta na sociedade aí do lado de fora, mas ela também se acende e também é magoada aqui dentro da igreja, e nós precisamos falar sobre isso. E o tema que nós vamos falar o tema que nós vamos tratar hoje vai ser sobre racismo. Eu quero falar sobre esse tema com você. Você pode achar estranho, e talvez você se pergunte, mas a igreja fala sobre esses temas? Você não imagina o quanto a igreja deve falar sobre esses assuntos. Os nossos púlpitos, eles falam sobre muitas coisas. Nós falamos sobre a santidade de Deus, nós falamos sobre a grandeza de Deus, nós falamos sobre todos os assuntos possíveis. Muitas vezes esquecemos daquilo que é real, que é cotidiano, que é corriqueiro, que é esse sentimento diabólico e pecaminoso que percorre as veias das nossas congregações, que é
o tema voltado para o racismo. E eu quero conversar com você sobre esse tema hoje à noite. Eu quero que você fique atento e você vai perceber que isso precisa ser falado porque ele está presente em todas as circunstâncias, em todos os momentos da nossa vida e do nosso cotidiano. E eu não quero falar isso. Claro que a gente se aproveita e nós aproveitamos o contexto e o momento que nós estamos vivendo. Claro que nós estamos falando isso por causa de todo o acontecimento que houve nos Estados Unidos, quando um policial branco põe os joelhos no pescoço de um homem negro e acaba matando esse homem. Isso revolta e isso gera todo esse sentimento de que nós não podemos mais viver isso. Isso não é possível. Em seguida nós temos as notícias aqui no nosso próprio país de situações de morte de pessoas negras e nós precisamos falar sobre isso. Então, não é apenas motivado por causa disso, mas é entendendo que a igreja, ela tem um papel fundamental nessa reflexão e ela precisa falar sobre isso. Nós precisamos ter uma voz profética diante de tudo aquilo que se caracterize como injustiça, tudo aquilo que seja contra e aquilo que denigre a imagem do Evangelho, no sentido de que o Evangelho não pode ser confundido com a ideia de supremacia de uma determinada raça sobre outra. E vocês vão ver que isso, de alguma maneira, historicamente, sempre caracterizou a vida da igreja e a sua formação, e nós precisamos dizer não para tudo isso, basta com isso. A igreja é um lugar em que está aberta para receber todas as pessoas, e ela, acima de tudo, é uma comunidade que reflete a graça poderosa do Senhor Jesus, os seus atos criacionais do nosso Deus. Então nós precisamos falar claramente e abertamente sobre esse tema. No entanto, para que você tenha uma ideia como isso se faz presente no nosso contexto, eu quero contar uma história minha, algo que aconteceu comigo, na minha própria vivência. Foram vários, mas eu quero contar um especificamente, porque ele envolve, inclusive, a maneira como a igreja produz o seu conteúdo, produz aquilo que daquilo que ela fala para a formação das pessoas, para a formação inclusive das nossas crianças. Imagina o seguinte, que a Micael era pequeno, não sei se tinha talvez 5 anos ou talvez menos, e ele estava lendo uma literatura, não me lembro qual, estava lendo uma literatura infantil evangélica cristã. E ele começou a ler, e estava vendo a revistinha, as imagens, até que em um determinado momento ele começa a chorar. E ele procura a mãe e está lá chorando, e Micheline procura saber dele o que é que houve, o que é que está acontecendo, por que ele está chorando, e ele mostra a revistinha para Micheline, e ele diz assim: acho que meu pai não vai para o céu. E aí ela pergunta: mas por que, meu filho, você acha que seu pai não vai para o céu? Ela disse: porque os anjos são brancos, e não tem anjos pretos, negros. Pode ser engraçado, mas nós podemos dizer que isso tem mais de tragédia do que, de fato, uma história cômica. Quando uma criança se apropria de uma imagem e ela entende e compreende que alguns privilégios, eles aparecem, por exemplo, ir ao céu, eles são apresentados para a gente apenas com uma característica própria, com um determinado, com uma figura e com uma imagem que é sempre aquela, por exemplo, o garotinho ou o anjo loiro, vestido todo de branco, e de repente você não consegue enxergar uma outra figura além dessa. E essa criança sabe que o seu pai ou a sua mãe não se enquadra
dentro dessa categoria, porque a cor da pele dele é diferente. Você imagine como isso pode construir a ideia de fé, a ideia de eternidade no coração e na mente de uma criança. Claro que para alguns isso é uma bobagem. Claro que para alguns isso não tem sentido nenhum. Mas acredite, pelo menos para mim, naquele dia, e para Micael, teve um significado muito grande. E eu quero conversar com você e aprofundar um pouco mais essa conversa, para que possamos entender que o Evangelho de Jesus, ele não pode ser vivenciado a partir de uma ideia discriminatória, especialmente naquilo que se trata de cor. Essa história, ela ilustra as nossas igrejas e organizações até um tempo atrás. Essas igrejas, elas tinham dificuldades e essas organizações tinham dificuldades em se libertar de um estereótipo criado por uma ideia de fé em Cristo, de uma ótica ocidental europeia e americana. Era como chegavam até nós as nossas literaturas, era como chegavam até nós aquilo que nós distribuíamos como material e conteúdo de evangelização. Esta forma de pensar as mais diversas experiências da fé escondeu um problema real que afetou e ainda afeta a vida de muita gente: o racismo. Se vamos falar de unidade na diversidade, é preciso falar sobre racismo. Mas o tema sobre racismo é um campo muito vasto. Por isso, nós precisamos delimitar a nossa conversa em uma direção específica. Então, para que fique muito claro para você do que nós vamos conversar hoje à noite, eu queria primeiro dizer para você do que nós não vamos falar. O que é que não vai fazer parte dessa conversa que nós vamos ter hoje à noite? Primeiro, nós não vamos tratar aqui sobre teorias ideológicas, nós não vamos entrar nessa temática. Nós não vamos falar sobre políticas afirmativas, nós não vamos falar sobre cotas, nós não vamos falar sobre esse tipo de coisa. Mas do que nós vamos falar, afinal de contas? Nós vamos falar de um ponto de vista bíblico, sem que, com isso, tenhamos que fazer cortina de fumaça que venha a esconder o pecado do racismo na igreja. Nós vamos falar de uma perspectiva bíblica, sem que, com isso, tenhamos que negar as reais diferenças que existem na diversidade criacional de Deus. Nós queremos falar sobre esse tema na perspectiva bíblica, sem que isso sem que isso faça com que neguemos que nossa base e sustentação, que é a palavra de Deus, ela não seja substituída apenas por um conceito sociológico, por exemplo, mesmo sabendo que a sociologia ela é muito importante na hora em que nós fazemos determinadas reflexões na nossa sociedade, no comportamento, na maneira como lidamos uns com os outros. Portanto, nós não estamos fazendo aqui uma campanha de militância, apesar de que a igreja tem o seu papel militante em prol da justiça e da verdade do reino. Mas a nossa ideia aqui é mostrar para você que a palavra de Deus, as Escrituras, ela tem um jeito sim de compreender e de entender esse dilema que afeta a nossa sociedade. E a igreja do Senhor, que é aquela que aponta os aspectos futuros do reino de Deus, do reino de justiça, de verdade, ela nunca pode se esquivar desse tema. Ela nunca pode se negar a denunciar o pecado que é
a diferença que muitas vezes fazemos e a distinção que fazemos entre as pessoas, seja por causa da sua cor, por causa do seu gênero. Precisamos entender que existe uma responsabilidade sobre os ombros da comunidade do Senhor de anunciar as verdades do reino de Deus, e precisamos fazer isso, mesmo que isso nos custe muitas vezes a crítica, muitas vezes nos custe a frustração, ou muitas vezes se levantem pessoas e digam: por que você está falando sobre isso? Não importa, precisamos entender que a igreja, ela tem uma responsabilidade. Nós vamos fazer, portanto, a leitura de alguns textos bíblicos. Eles vão nos nortear à medida em que nós vamos caminhando nesse processo de conhecer um pouco mais a vontade do nosso Deus a respeito desse assunto. Então, eu queria convidar você para lermos, nesse primeiro momento, dois textos. Um no Antigo Testamento e outro no Novo Testamento. Lá em Gênesis, capítulo 1, nós temos o ato criacional de Deus. Deus, então, ele decide criar o planeta, criar o universo, criar o cosmos, criar tudo, inclusive criar o homem. E a palavra de Deus, ela no início, quando ela define como Deus cria o ser humano, e não a raça, mas quando ele decide criar o ser humano, o homem, a Bíblia diz, ou essas são as palavras que as Escrituras utilizam para se referir ao homem, ou à criação. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. E diz o verso 27, criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Você avança agora lá no Novo Testamento, e nós vamos para o quinto livro do Novo Testamento, que é Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas. No capítulo 17, nós temos o apóstolo Paulo diante de toda a estrutura e construção religiosa dos gregos. Então, no capítulo 17, Paulo, ele discute com os gregos a espiritualidade deles a partir daquilo que ele enxerga, daquilo que ele vê. Inclusive, quando ele percebe que existe ali naquele lugar um altar, onde tem uma referência a um Deus desconhecido. Mas é interessante porque no verso 26, no discurso de Paulo, quando ele está dialogando e conversando e discursando diante dos filósofos gregos, a partir do verso 26 ele diz o seguinte: de um só, capítulo 17, verso 26 de Atos, de um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Eu quero começar com esses dois textos bíblicos. E eu queria começar fazendo a seguinte afirmação: a palavra de Deus, ela diz que há uma só gente. Dois dos textos que lemos claramente falam de um Deus que tanto nos cria a sua imagem e semelhança, como indistintamente viemos todos de um único descendente. É interessante, lendo um livro importante de John Stott,
ele faz uma referência em que a ciência, em alguns aspectos, existem discussões e debates sobre isso, em que ela consegue identificar que a raça humana pode ter vindo de um único ser. Minha primeira argumentação é: a Bíblia não defende e nunca defendeu o racismo. A Bíblia ela nunca defendeu que nós devemos ser distintos ou devemos ser vistos a partir da diferença da cor da nossa pele. Mas isso não significa, ao longo da história, que muitos tenham tomado a Escritura ou a palavra de Deus para defender barbaridades. O fato de que a palavra de Deus não defenda o racismo não impediu que, ao longo da história, pessoas se utilizassem da palavra de Deus para defender barbaridades. E quando eu falo de barbaridades, eu falo de tudo aquilo que atente contra a vida e a dignidade do outro, que é feito à imagem e à semelhança de Deus. Deixe-me ilustrar isso para você. Não sei se vocês já assistiram um filme chamado 12 Anos de Escravidão. Esse filme, ele mexeu muito comigo. E talvez uma das cenas que mais me impactou foi quando o senhor de escravos, com a Bíblia aberta e com todos aqueles escravos diante dele, ele faz a seguinte afirmação utilizando a Bíblia. Ele diz o seguinte: aquele servo que conhece a vontade de seu senhor e que não se prepara e nem realiza a sua vontade, receberá muitos açoites. Ouviram isso? O negro que não obedece a seu senhor, o amo dele, vocês entenderam? Esse negro receberá muitos açoites. A continuação dessa cena, ele enfatiza isso. Ele diz: não são poucos açoites, são muitos açoites. No século XIX, muitos senhores de escravos, especialmente na América do Norte, muitos deles desenvolveram um conceito para defender a escravidão, se utilizando da maldição que Noé põe sobre o seu filho, Cão. E eles dizem que a maldição que foi colocada, recentemente houve um pregador conhecido no nosso país que foi acusado de utilizar o mesmo exemplo bíblico para defender, por exemplo, a cor negra como uma maldição que foi colocada sobre o filho de Noé. Ou que Noé põe, na verdade, não sobre seu filho, mas sobre seu neto, sobre sua descendência, Canaã. No século XIX, se defendia o direito de escravizar pessoas, usando como base a ideia de que a Bíblia disse que a cor negra foi colocada sobre as pessoas como um ato de maldição. Essa perniciosa ignorância se perpetuou durante muito tempo. Cada país, seja no Ocidente, na Europa, na América, ou mesmo no Brasil,
cada uma delas construiu a sua identidade a respeito desse tema, baseado na maneira como lidavam com seus escravos. Nos Estados Unidos, o que você tem é muito bem definido, está muito bem claro, está muito bem percebido a diferença na maneira como se trata. Quem pôde estudar a história dos direitos civis, pastor Martin Luther King, quanto lutou em prol dos direitos civis. Mas se você vem, por exemplo, para o Brasil, você tem uma outra estrutura. Você tem no lastro da nossa história um conceito que foi desenvolvido chamado de democracia racial. Cada um de nós fomos construindo a nossa história, mas veja, a igreja, ela não é um ente fora da estrutura social, ela não está fora do ambiente social. Ela convive com isso. Parte da sua identidade é construída em cima dessas características que são desenvolvidas na vida cotidiana das pessoas. Portanto, você tem sim igrejas que não receberiam, até um tempo atrás, uma pessoa de cor. Pode ser inimaginável, mas quando nós olhamos a história e o diálogo que existe daquele senhor de escravos com aqueles escravos utilizando a Bíblia, aquilo era o que orientava a vida das pessoas. E eu não sei, claro, a ganância econômica, o desejo de possuir coisas, de lucrar cada vez mais, mesmo que isso implique em subjugar outro ser humano, feito à imagem e semelhança de Deus. E é interessante porque existe esse diálogo dentro do filme. E recomendo para você assistir. Esse olhar para o outro sem conseguir enxergar nele a imagem e semelhança de Deus, é o que destrói, o que aniquila a nossa capacidade de compreensão plena do Evangelho. Eu não sei, mas às vezes eu fico imaginando como será no dia em que estivermos diante da presença do Eterno, prestando contas da nossa vida, como estarão diante de Deus aqueles que, em nome das Escrituras, vão se defender pelo fato de subjugarem pessoas em nome de Deus, feitos à semelhança do Criador. O fato de sermos a imagem do nosso Criador não pode fazer com que ignoremos nossas diferenças. E aí eu abro um parêntese importante. Não é que nós estamos falando, e a Bíblia não fala de igualdade, né? A Bíblia não está preocupada com essa ideia, pelo contrário, a palavra de Deus, ela enfatiza essa multiforme diferença, essa capacidade criativa que Deus tem de fazer as coisas diferentes, multicoloridas, os jardins, as pessoas, aquilo que nós criamos, a nossa própria cultura. Não é que a Bíblia, ela negue isso. Pelo contrário, o que nós precisamos entender, no entanto, é o ponto de partida para denunciar, ou o ponto de partida para a denúncia ao pecado do racismo, que é a unidade da igreja.
a igreja ela consegue denunciar o pecado do racismo. O David Plant, ele afirma o seguinte: não estou, obviamente, tentando negar as diferenças evidentes entre as pessoas. Isso é algo que se baseia não apenas em fundamentos bíblicos, mas também na observação prática. O que defendo, em vez disso, é uma confissão enriquecida pelo Evangelho de que somos uma só raça, pois, quando essa realidade estiver clara, teremos um ponto de partida melhor em nossa cultura para discutir nossas diferenças. O que o David Plant ele recomenda é que, ao invés de simplesmente começarmos pela defesa das nossas distinções, nós comecemos pela unidade. Primeiro passo: Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Nós fomos criados à imagem de Deus. Nós somos um só povo, que apesar e a despeito das nossas diferenças, temos uma mesma origem. Não é negar as diferenças, mas é assumir que somos um só povo, uma só gente. Nós somos seres humanos. Às vezes, é aquele pecado de Caim, de ignorar. Depois que mata seu irmão, Deus pergunta: onde está Abel, seu irmão? E aí ele diz: por acaso eu tenho alguma responsabilidade sobre a vida do meu irmão? O pecado ele tem essa capacidade de olharmos para o outro e destruirmos ele, e negarmos a sua semelhança, a sua imagem ao Criador. Portanto, eu penso que o primeiro ponto, o ponto de partida para compreendermos a diversidade que existe entre nós, começa no momento em que nós entendemos que viemos de um só lugar, de um só Criador. Aí nós podemos sentar e conversar sobre as nossas distinções. E aí nós podemos demarcar os espaços e os lugares aonde precisam ser corrigidos. Aí nós podemos sentar com as pessoas e olhar no olho dela e dizer: olha, apesar das nossas diferenças, você não pode, a despeito disso, você não pode me humilhar, me subjugar, porque nós viemos de um mesmo lugar. Então esse é o primeiro aspecto, esse é o primeiro ponto importante. Feitos à semelhança do Criador. Então você, meu irmão, essa palavra, ela é para você que é crente. Essa palavra é para você que até março pegava a sua Bíblia, botava debaixo do braço e vinha para esse prédio para cantar, para louvar e celebrar o Senhor. Essa palavra é para você que se declara crente em Cristo Jesus. Deus nos fez a imagem e semelhança dele. Portanto, não existe distinção entre nós. E essa série, ela vai avançar para outros aspectos. Porque não é só a cor. A cor é o primeiro tema. Mas nós vamos falar, por exemplo, que as nossas condições econômicas, elas não nos distinguem do outro.
Então, o que nós queremos é que você compreenda que o seu chamado para o Evangelho é um chamado para fazer parte de um corpo multiforme, feito de gente de todos os tipos, de todos os lugares, de todas as cores, de todas as raças, gente comprometida em obedecer a Jesus de Nazaré. Gente que ama o Senhor. Gente que decidiu que a sua vida só teria sentido se o Senhor fizesse parte dela. Então esse é o primeiro ponto. Mas existe um segundo aspecto que aí ela está mais relacionada com aquilo que nós identificamos lá em Atos, capítulo 17, que é o fato de que o nosso Deus, ele não é só o Deus criador que nos cria a sua imagem e semelhança, mas ele mesmo é o Deus de todas as gentes, de todos os povos. Não existe hoje nação favorita para Deus. Deus é o Senhor do universo. Deus é o Senhor de todos os povos. Deus é o Senhor de todas as gentes. E quem nos ajuda a compreender melhor um pouco de tudo isso é John Stott. Quando ele diz o seguinte, ele compreende que existem quatro proclamações em Atos 17. E a primeira dela é que Deus é o Deus da criação. Deus é o Deus da criação. Foi o Deus que criou todas as coisas. Foi o Deus que me criou e criou você. Foi o Deus que nos fez a imagem e semelhança dele. Portanto, não existe distinção entre nós. Não existe nada que nos separe. Você vai compreender isso. Uma segunda proclamação que ele enxerga no livro de Atos, no capítulo 17, é que Deus é o Deus da história. Portanto, Deus é o Deus que percorre no tempo e no espaço tudo aquilo que existe. É o Deus que está presente sempre. É o Deus que se faz presente. E olhe, a sua presença, ela não ignora a maneira como nós criamos, a maneira como nós lidamos com aquilo que Ele criou. Inclusive, não passa despercebido dos olhos do nosso Deus os atos de injustiças cometidos na história pelas pessoas e pelos seres humanos. Não passa. Deus, Ele está atento a tudo. Deus, uma terceira proclamação é que Deus é o Deus da revelação. Portanto, não só é o Deus que conhece todo o espaço e tempo, mas é o Deus que se revela encarnado na pessoa de Jesus. E ninguém melhor do que Jesus para nos ensinar sobre os aspectos do reino futuro. Por fim, ele diz que Deus, Atos capítulo 17, ele proclama que Deus é o Deus da redenção. É o Deus que redime todas as coisas e que restaura todas as coisas. Quando nós nos reunimos para transmitir a palavra, quando nós nos reunimos para partilhar a palavra, para ministrar a palavra de Deus, nós não podemos simplesmente, eu acho que tudo isso é importante, mas nós não podemos simplesmente fazer teorização hermenêutica e exegética,
falarmos aqui da etimologia das palavras, falarmos da semântica, falarmos dos modos, da gramática, falarmos dos tempos bíblicos, das épocas, ou essa palavra, ela ganha sentido na vida do povo de Deus hoje e agora, ou nós vamos nos transformar em conhecedores teóricos da Bíblia, mas que não conseguimos transformar isso em vida, em transformação real. Portanto, não é admissível que a comunidade dos santos, o povo de Deus, ignore o pecado que envolve fazermos distinção das pessoas por causa da sua cor. Não é admissível que nós ignoremos o fato de que as nossas igrejas, em alguns lugares ainda nesse país, resistem em ter em seu rol de membros pessoas que não façam parte da mesma etnia. Não faz sentido vivermos numa igreja que ignora o fato de que pessoas negras, elas têm menos oportunidades do que pessoas que não são negras. A igreja não pode ignorar o fato de que existem pais que escolhem os namorados e namoradas dos filhos baseado na cor. A igreja não pode ignorar o fato de que existe no nosso país, o Brasil, uma falsa noção de que nós vivemos uma democracia racial. Nós não vivemos democracia racial coisa nenhuma. E mais uma coisa, nós não podemos esquecer que existem pessoas sentadas nos bancos das nossas comunidades que sofrem diariamente com o racismo e o preconceito por causa da sua cor. Como servos de Deus, você precisa denunciar isso. Você não precisa ter raiva do racista. Você precisa confrontá-lo, amá-lo, discipulá-lo. Sentar e dizer para ele: você está errado. Isso que você pensa, a maneira como você trata os outros, isso é pecado. Nós precisamos valorizar quem somos, nós precisamos apontar o que acontece, nós precisamos dizer que existe sim uma forma de tratar pessoas de cor de maneira diferente na nossa comunidade. Nós precisamos assumir isso, mas nós precisamos fazer isso com base naquilo que a palavra de Deus nos ensina. Então, sem querer fazermos politização ideológica em cima desse tema, porque a minha palavra é para você que é crente, baseado nas Escrituras, e é claro, existe espaço para que o cristão, ele faça os debates no âmbito público, no espaço público, claro que existe. Se você se sente movido
a trazer esse debate e a fazer parte desse debate no espaço público, a partir da sua consciência de fé e a partir daquilo que a palavra diz, você pode fazer. Nós não podemos aceitar essa ideia de que a Bíblia é algo para a vida privada, de que a sua fé e a sua confiança em Deus, que a sua vida no Senhor é algo para o seu espaço privado, apenas para dentro da sua casa. Esse negócio de debater sobre política, sobre racismo, isso é coisa para a vida pública, isso é coisa para o espaço público. A igreja só vai pregar sobre Jesus, a igreja vai pregar sobre salvação, a igreja ela prega sobre aquilo que distorce a verdade e todo o projeto de redenção do nosso Deus. Então esse é o desafio. A unidade na diversidade. Nós somos diferentes, mas nós partimos do ponto de que viemos de um mesmo lugar, de uma mesma pessoa, de um mesmo Criador. Mas eu quero concluir trazendo para você um outro texto. E aí nós vamos chegando à conclusão desse nosso tempo de reflexão. É o que está lá em Gálatas, capítulo 3, verso 28. O texto lá, ele diz o seguinte: não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Isso é um texto que nos faz pensar o quanto a igreja ela é importante como voz de transformação e mudança de mentalidade. A igreja não tem que se preocupar se ela é ouvida ou não. A igreja, ela tem que encarnar nos seus atos esses aspectos do reino. Por exemplo, numa comunidade onde pessoas servem a Deus e caminham com Jesus, não há nem grego, nem escravo, nem livre, homem ou mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Sabemos que existem outras questões que podem ser abordadas em uma mensagem sobre racismo, mas acreditamos que foi uma contribuição importante o fato de abrirmos esse debate, que é também um debate teológico. Ele não é propriedade de determinada ideologia. Que Deus, Ele nos livre da ira vindoura. Que haja arrependimento e confissão de pecados, para que o povo de Deus seja encontrado livre da maldade, livres da maldade. Meus irmãos, por que trazer para hoje à noite uma reflexão sobre racismo nas comunidades evangélicas? E nós poderíamos aqui falar de tantos exemplos, porque nós precisamos falar sobre isso, porque isso fere a mensagem do Evangelho de Jesus. Meu irmão, se você é uma pessoa que tem dificuldade com isso, peça perdão ao Senhor em nome de Jesus. Meu irmão,
se você ignora, se você relativiza, se você é do tipo que diz, não, isso é conversa de sociólogo, isso é conversa se arrependa em nome de Jesus. Não feche seus olhos, porque os olhos do Deus eterno, o Pai Criador, Ele está vendo tudo isso. E Ele não se negará a trazer justiça àqueles que sofrem injustiça. Meu irmão e minha irmã, que nós possamos viver intensamente as verdades do Evangelho de Jesus, no dia a dia e a cada instante, nas nossas práticas. Eu quero convidar você para orarmos nesse instante, para lembrarmos que somos só um corpo, somos só um povo, uma única gente, criada à imagem e semelhança de Jesus, servindo ao Deus que é o Deus de todas as gentes, de todos os povos. Vamos orar? Senhor Jesus, nós nos colocamos aqui na Tua presença. Não sai da minha mente o fato de que a Igreja de Jesus, ela deve ser um luzeiro no mundo. A Igreja de Jesus, ela é o exemplo, ela é o modelo a ser seguido, porque ela imita o seu Mestre Jesus. Nós queremos hoje à noite, em nome de Jesus, denunciar publicamente, Senhor, que se houver qualquer tipo de sentimento de supremacia racial, de supervalorização de uma cor em detrimento de outra, se há qualquer tipo de sentimento desse na vida dessa igreja e dessa comunidade, que seja repreendido em nome de Jesus, porque isso é diabólico. Senhor, cura a tua igreja dessa maldade que muitas vezes tem gerado tristeza, amargura, rancor no coração de tanta gente. Quantas pessoas frustradas com o Evangelho, porque o que elas encontram no nosso meio é tudo aquilo que elas reprovam na sociedade lá fora, e a igreja não consegue dar respostas. Senhor, queremos dizer a Ti que não estamos aqui abdicando de pecado. Pecado é pecado. Nós denunciamos o racismo como um dos pecados que tem gerado uma desgraça no coração de muitas igrejas, tanto aqui nesse país, quanto espalhadas no mundo. Que o Senhor tenha misericórdia do Teu povo, que o Senhor tenha misericórdia da Tua igreja, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Diante de Ti, Senhor, confessamos as nossas culpas, pedimos perdão ao Senhor, que o Senhor nos ajude, enquanto igreja, a estarmos sempre no centro da vontade do Senhor. Nós Te oramos assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmão, então, que Deus lhe abençoe. Daqui a pouco, nós vamos estar batendo um papo, conversando. Semana passada foi muito legal, muito bacana, o negócio a saudade era tão grande que a gente não conseguia se comunicar, né? Mas hoje nós queremos criar uma certa organização para logo depois você entra lá na sala e nós vamos bater um papo, vamos conversar. A gente pode conversar sobre o que conversamos hoje à noite, sobre o que conversamos outro dia, semana passada, ou como foi sua semana, mas que seja um tempo para que você possa conversar com seu irmão e celebrar com ele a vida em Cristo Jesus. Que Deus lhe abençoe, que lhe dê uma semana cheia
da graça do nosso Deus e Pai bendito. Deus abençoe e boa noite para você.